Você percebe que seu pai ou sua mãe repete a mesma história várias vezes? Ele faz uma pergunta para você, você responde uma, duas e ainda assim ele continua fazendo a mesma pergunta e você percebe que ele não tem guardado a informação. Ou você tem sentido dificuldade em executar suas tarefas diárias e que você fazia com frequência? Então presta atenção nesse vídeo que hoje eu vou começar a falar sobre demência de Alzheimer. Oi gente! Agora aqui no canal eu vou começar a abordar também os vários tipos de demência. E hoje, para a gente começar, eu vou começar falando sobre a demência de Alzheimer, que é a demência que atinge o maior número de pessoas, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe que a demência de Alzheimer ela tem uma característica principal genética. Porém, o nosso estilo de vida, ele também é determinante nesse processo para a gente ser acometido ou não por essa neuropatologia. Existem vários tipos de demências. Umas demências que são reversíveis, ou seja, que são ocasionadas por algum tipo de doença fisiológica. Por exemplo, doenças relacionadas a sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, podem ocasionar alteração na parte cognitiva relacionada à memória. Hipotiroidismo também é um tipo de doença que pode ocasionar alteração de memória. Quando você trata essas doenças, a parte cognitiva também volta ao normal e com isso você volta a ter uma memória funcional. Porém, existem aquelas doenças que são irreversíveis, que é o caso da demência de Alzheimer. O Alzheimer, a principal característica dele é que ele afeta a nossa memória de curto prazo. Ou seja, na fase inicial, os primeiros sintomas é que a pessoa ela começa a esquecer de atividades que ela fazia com muita frequência. Por exemplo, aquela senhora que faz toda sexta-feira ou todo final de semana um bolo na sua casa. Ela já sabe a receita desse bolo de forma decorada, ela já sabe a ordem que ela precisa colocar esses ingredientes. Porém, tem um dia que ela simplesmente esquece como fazer esse bolo, ela não recorda. Ou aquele executivo que todos os dias sai para o trabalho e faz o mesmo caminho para chegar até o trabalho e um dia ele esquece ou ele se perde no meio do caminho. Perceba que o Alzheimer está sempre relacionado nessa fase inicial a lapsos de memória relacionados ao que você fazia ou faz com frequência. É muito comum chegar no consultório também os filhos com os pais dizendo que, nossa, o meu pai pergunta várias vezes a mesma frase. Eu falo para ele o horário que a gente vai sair e ainda assim ele me pergunta duas, três, quatro vezes, como se ele não guardasse na memória. Uma outra característica relacionada ao Alzheimer é a questão da apatia. As pessoas que começam a desenvolver essa doença, elas entram no estado de apatia. O que é isso? É como se você olhasse para elas e elas não expressassem mais as emoções, alegria, tristeza. Elas têm aquele mesmo semblante para todas as emoções que ela sente. É importante a gente falar também que a memória de longo prazo, na fase inicial do Alzheimer, ela continua preservada. Então algumas pessoas falam assim, mas do passado ele lembra de tudo. Ele esquece agora o que a gente fala. Sim, porque na fase inicial, a memória de longo prazo ela continua funcional. Aquelas informações que ele adquiriu, elas ficaram guardadas numa parte do nosso cérebro chamada hipocampo. A dificuldade agora no início do Alzheimer é justamente reter e aprender novas informações. A nossa memória de curto prazo ela funciona mais ou menos assim. Eu aprendo, eu foco a minha atenção numa nova informação, eu repito várias vezes essa informação e memorizo essa informação inicialmente na minha memória de curto prazo. Depois de um tempo, essa memória ela vai para a minha memória de longo prazo e aí ela fica lá guardadinha para eu evocar essa informação todas as vezes que for necessário. Só que no Alzheimer eu perco essa funcionalidade. Eu não consigo mais registrar essas informações novas. É por isso que você pode falar várias vezes uma informação, repetir várias vezes, que a pessoa não consegue mais memorizar.
Só que no Alzheimer não adianta só a gente focar no aspecto da memória, porque a gente tem também um comprometimento cognitivo global. Por isso que é tão importante uma avaliação com o neuropsicólogo, porque eu preciso identificar de maneira quantitativa o grau de prejuízo cognitivo dessa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico na fase inicial de Alzheimer também vai apresentar alteração na atenção simples, na atenção dividida, quando eu tenho vários estímulos acontecendo ao mesmo tempo. Vai apresentar alteração na linguagem, às vezes pode ter uma afasia. O que é isso? É uma dificuldade em encontrar algumas palavras. É como se ela esquecesse algumas palavras, ela não conseguisse evocar. Vai ter uma dificuldade também, pode aparecer uma dificuldade na parte de praxia, que é na parte motora. E a avaliação neuropsicológica, ela entra justamente para quantificar e para dizer qual é o grau de funcionamento dessa pessoa que recebeu o diagnóstico. Então, é muito importante a avaliação com um neurologista, porque o neurologista vai avaliar através de exames de imagem como é que estão os aspectos cognitivos, se de fato essa pessoa ela fecha critério diagnóstico para o Alzheimer. E a avaliação neuropsicológica entra para complementar esse diagnóstico, para dizer o quanto funcional essa pessoa está e o que a gente pode fazer para continuar estimulando a capacidade cognitiva e evitando assim que a doença ela avance com maior rapidez. Quando a gente estimula a nossa cognição, a gente melhora, a gente estimula essas funções e a gente melhora o desempenho delas. Infelizmente, a doença de Alzheimer ela não tem cura, mas a gente pode sim gerar qualidade de vida para o paciente, para a pessoa diagnosticada com a demência, com esse transtorno neurocognitivo maior, e também gerar qualidade para o cuidador, que também sofre muito dentro desse contexto todo. A gente ainda vai falar aqui no canal muito sobre demência de Alzheimer. Esse é só o início. Hoje eu só quis falar sobre o sintoma principal, a principal característica da demência de Alzheimer. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para estimular o nosso cérebro, para evitar ser acometido por um tipo de demência ou por uma situação de ser genético. O que a gente pode fazer para postergar o aparecimento da demência. E a gente ainda vai falar sobre outros tipos de demência, a gente ainda volta a falar sobre Alzheimer, só que para isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal, deixem os comentários de vocês, dúvidas e sugestões, compartilhem esse vídeo, curtam, para que assim eu possa saber que de fato vocês estão gostando do conteúdo que eu venho trabalhando aqui. Eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. Um beijo!